Fui corrigido pelo meu pai, pela minha mãe, e nunca fui atrás de psicólogo tratar isso, não. Esse é um trauma que, se tiver que ter, é bom de ter ele. Porque eu sei os meus limites. Eu sei o meu lugar. Posso ir no meio da sociedade, a gente sabe o lugar da gente, porque foi ir lá atrás, ficou um trauma. Ou trauma bom é você ter limite. Mas eu lembro de uma vez, de ir numa farmácia São Lucas, em Toledo, que meu pai comprava fiado. E lá comprou o remédio e tal, e eu fiquei encantado. Naquele tempo tinha aquele sorinho que eles amarravam no braço. Não sei se hoje eles fazem isso. Amarrava no braço um sorinho para poder tirar sangue. E aquele toquinho de soro desse tamanho era próprio fazer estilingue. E eu lembro do farmacêutico que eu olhando aquele sorinho desse tamanho assim, mas certinho, cortou no meio e deu um estilingue, né, meu Manu? E o homem me deu para mim, só que o meu pai não viu. E eu peguei aquele sorinho e levei embora. E estou lá em casa, ele falou: de onde você arrumou esse soro? É soro o nome daquele sorinho, né? Sorinho. Elástico sorinho. Mas ele falou assim: foi lá na farmácia. O farmacêutico deu para mim. O meu pai não acreditou, era uma criança, sei lá, de uns 7 anos, 8. Falou: olha, eu vou lá perguntar para o farmacêutico, que você vai junto para ver se é verdade. Se for mentira, você vai tomar uma surra por ter pegado esse sorinho na farmácia. Mas como eu não devia, eu fui bem tranquilo para a farmácia. Quando eu estava indo como criança, ainda pensei: só o que falta, vamos falar que não me deu esse sorinho aí. Você imagina a situação. Mas chegou na farmácia, o meu pai esperou ele atender lá no balcão. Falou: o meu menino apareceu lá em casa com esse sorinho. E ele achou aqui na tua farmácia. Ele disse que você deu esse sorinho para ele, é verdade? Falou: é verdade sim, seu parecido. Esse sorinho aí tem bastante aqui na farmácia, eu dei esse pedaço para ele levar para casa. Ah, então tá bem. Ainda ele justificou, falou: fiz isso para evitar de levar alguma coisa para casa e falar que ganhou sem ser verdade. Voltei para casa. Com aquilo, você sabe o que eu aprendi? Que tem pai e mãe, que muitos filhos se tornaram marginais, bandido, ladrão, que apareceu com a coisa singela, mas isso aí não é nada. Pegou na casa do tio, da tia, do vô, da avó, não tem problema, pode levar embora. Sem pedir, sem alguém dar ordem. E o pai e a mãe faz de conta que não viu ou esconde, até passa a mão na criança. Você está propenso a criar um ladrão. Está propenso a criar alguém que tem coragem depois de grande roubar mesmo de verdade, porque não teve, quando criança, o limite que a mãe falava: olha, não leva isso para casa, isso não é seu. Se não te deu, não leva. E se levou, vai lá devolver e faz o que Salomão disse. Uma varinha não é chinelo, que eu vejo a pessoa falar: tem que pegar o chinelo. Não, chinelo, a Bíblia nunca falou para dar chinelada em criança. A Bíblia nunca falou para dar cintada em criança, que a cinta dessa largura fazer aquele calombo grande na criança, nada disso. A Bíblia, ela sabe tanto sobre a nossa vida, que ela disse que é a vara. E eu vou te falar para você que, se você corrigir uma criança com vara, ela não esquece, porque arde que Deus me livre aquilo lá. Depende, a varinha não quebra, não acaba aquela varinha nunca. Mas não é espancamento. Nunca alguém vai falar que uma varinha fina foi espancado a criança com a varinha. Agora, não estamos falando para a pessoa espancar a criança em modo nenhum, mas nós estamos falando de pôr limite nas crianças. Porque se nós somos cristãos, estamos indo na onda de psicólogo, onda de pessoas que não entendem nada de Deus, falar que não pode corrigir uma criança porque vai causar trauma, espera ela ficar grande, você vai ver o trauma que ela vai causar na sociedade. Espera crescer uma criança sem respeito, sem educação, sem limite, sem saber o lugar dela. Aí você vai ver o trauma que ela vai causar para a sociedade. Tomara que nós não esteja aqui para ver isso. Porque se essa geração que somos nós, que dizem, que eu já vi gente falar: eu tenho trauma de quando era criança. É claro, vamos ser sinceros que teve uns exageros em algumas casas, não em todas. Alguns exageros de espancamento, de chegar a quebrar a criança, quebrar a costela, que isso aí é um absurdo. Não estamos aqui a favor disso. Nós estamos a favor de nós ter aprendido com a Bíblia a educação que nós temos passar para os nossos filhos. Educação não é espancamento, mas que Deus ajude nós a não andar junto com o mundo. Andar junto com o mundo é o psicólogo falar: você não pode corrigir a criança. Você não pode falar isso para a criança. Mas a criança pode falar para você. Só você que não pode.
A criança pode respeitar o pai, a mãe, o tio, a tia, vô e vó, à vontade. Não pode falar nada para ela. Esse não é o ensinamento da Bíblia, não, irmão. A Bíblia fala para nós corrigir as nossas crianças. E assim você vai livrar elas do inferno.